Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu conto sobre o meu processo de maternidade, mesmo ainda não tendo vivido, mas eu tô contando o meu diário de gravidez aqui, o meu processo de planejante e tentante. Então vamos lá? E neste vídeo eu vou falar com vocês sobre o meu DIU, né? Então vou falar como eu coloquei o meu DIU, todo o meu processo de colocar o meu DIU e qual é o meu DIU. Então vou contar tudinho pra vocês. Então, gente, para começar, eu coloquei o DIU de cobre, tá bom? Então, para quem não sabe, existem vários tipos de DIU e hoje vários tipos de, processos, não é processos, mas vários métodos contraceptivos, né, para mulheres. Tirando, né, ali a camisinha, hoje temos o implanão, temos as pílulas anticoncepcionais, temos os DIU, e o DIU, ele tem tem vários tipos de DIU. O meu DIU é o DIU de cobre, que seria o DIU sem hormônio. Por quê? Eu escolhi o DIU sem hormônio primeiro, porque eu coloquei pelo SUS. Isso mesmo, eu coloquei o meu DIU pelo SUS e vou contar pra vocês a minha experiência também. E no SUS eles só tinham o DIU de cobre na época que eu coloquei, então era a minha única opção. Porém, eu também gostei muito porque é o DIU sem hormônio. E eu já tinha passado 6, 5 anos da minha vida colocando hormônio. E aí eu não queria mais. Então, vou contar pra vocês direitinho. Então, gente, o que que acontece? Primeiro, né, vou contar pra vocês como foi a minha decisão de colocar o DIU. Eu já estava vivendo aí 5 anos já com hormônios e eu tava vendo que eu tava estudando, tava vendo que tinham efeitos colaterais e eu não queria. Então, quando eu decidi colocar o DIU, porque eu tava esquecendo muito as minhas pílulas e estava ficando muito caro também, comprar as pílulas anticoncepcionais porque elas são carinhas, eu procurei na internet, né, aqui no YouTube, vídeos sobre vários métodos e eu me identifiquei bastante com o DIU de cobre, né? E aí, quando eu soube que pelo SUS dava para colocar o DIU de cobre de graça, eu falei, é o melhor dos dois mundos. E aí eu fui procurar. Depois que eu vim me mudar para esse apartamento aqui que eu tô, tem uma clínica da saúde bem aqui perto. E aí eu fui lá na clínica da saúde procurar saber como a gente poderia fazer esse processo. Pensei que ia demorar, gente. Mas eu cheguei lá na clínica da saúde numa sexta ou numa quinta, se eu não me engano. Falei, pra quem não sabe, na clínica da família, eles dividem, tipo assim, quando é um bairro muito grande, né? Tipo, é, é uma localidade muito grande, eles dividem por bairro. E aí, cada bairro tem o seu agente de saúde. E aí eu não sabia de nada disso, porque eu nunca tinha ido, tipo, numa clínica de saúde pra fazer esses esquemas, assim, de consultas, essas coisas. Eu só tinha ido no UPA. E aí, quando eu cheguei lá, perguntaram meu endereço e me encaminharam para o meu agente de saúde, que foi um super querido, maravilhoso. Me atendeu super bem. E ele perguntou pra mim o que que eu queria. Eu falei, eu quero ver o processo de colocar o DIU, que eu tô fazendo meu planejamento familiar e tal, tal, tal. Aí ele falou assim, que dia é hoje? Hoje é final do mês, sábado que vem já é o primeiro sábado do mês, então você já pode vir sábado que vem pra colocar o DIU. Eu falei, quê? Aí ele vem aqui, vocês querem a partir da manhã ou a partir da tarde? Eu falei assim, quero a partir da manhã. Ele pegou meu nome, fez meu cadastro lá, pegou meu endereço, tal, tal, tal. E aí falou assim, sábado, 8 horas da manhã, você já pode vir aqui. Eu falei assim, como assim? Sem nada? Sem exame? Sem nada? Ele não. A doutora vai fazer lá na hora, não tem problema. O procedimento é super rápido. Eu falei, tá bom. E aí eu vim pra casa e eu falei assim, gente, já vou colocar. Olha só, tem algumas coisas públicas que realmente funcionam, né? E dependendo da unidade, da cidade que você tá, né? Ali do estado que você tá, realmente algumas coisas públicas funcionam. Aqui no Rio de Janeiro, nessa clínica que eu fui, foi super rápido e super tranquilo, de boa. E aí, isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano, né? No sábado, eu voltei lá, 8 horas da manhã. Tinha eu e mais 7 mulheres pra, pra fazer esse procedimento. Eu acho que eu era a terceira. Demorou umas 3 horas. E aí, na hora que eu fui entrar, era uma médica super simpática e super tranquila também. Ela perguntou por que eu queria colocar o DIU. Eu falei que não estava querendo engravidar naquele momento. Ela fez um exame preventivo, mas foi ali na hora mesmo, viu ali meu útero. Depois eu peguei o resultado, depois de eu já ter colocado o DIU. E aí, gente, o procedimento.
como é que foi? Não tive anestesia, tá? Não foi nada, mas eu também não senti nenhuma dor. Claro que quando ela pinça, porque quando precisa pinçar o útero, né, para colocar lá o DIU. Eu senti uma fisgadinha assim dela pegando o útero, mas não foi uma dor. É, e aí ela colocou lá, ela, tá tudo ok, tudo certo, tá no lugar correto. É, e aí eu levantei, senti meio tontinha assim, né, porque eu fiquei um tempo deitada. Ela falou assim: ah, não, isso é normal. Saí, fui andando pra casa, tranquilinha, sem anestesia, sem nada. Foi super rápido e simples, gente. Tipo assim, papum, sabe? É, e aí, cheguei em casa. Isso foi de manhã, né? Umas 11 horas, assim, eu saí de lá. E aí, na parte da tarde, eu comecei a sentir umas cólicazinhas ali no útero. Mas tava dando pra aguentar, tava dando pra aguentar. E aí, à noite começou uma cólica bem forte mesmo. E aí eu lembro que eu até contei sobre isso no meu Instagram, que eu tinha colocado e tal, que o procedimento foi simples. E à noite, gente, começou a vir uma cólica muito forte. Porque é o quê? Eu esqueci o nome, não é um negócio estranho, não é um ser estranho, mas é um negócio que não deveria estar ali no seu útero, né? Então, o seu corpo tá ali se adaptando àquele objeto estranho. Lembrei o nome. E aí eu fui, começou a ter um sangramento, e é super normal também, tá, gente? Ter um sangramento ali, porque não é um sangramento que eles falam, é tipo um escape, mais ou menos assim. E aí, eu tive uns 2 dias de escape, então sábado e domingo eu fiquei sangrando ali, mas no domingo à noite já passou. Também não fiquei de cama, era uma cólica normal, mas mulher, né, já é acostumada a sentir esse tipo de dor de cólica. Então, pra mim foi super tranquilo, super normal. E aí, eh, domingo passou e tal, e agora vem uma questão estranha que aconteceu, mas que depois de um tempo, né, na verdade esse ano eu fui descobrir que foi por conta da SOP, porque quando eu estava tomando anticoncepcional, minha menstruação, ela era muito irregular, né, e isso era normal de quem toma anticoncepcional, dependendo, não quer não, você tomar anticoncepcional não quer dizer que a sua menstruação vá regular, mas isso não é uma via de regra, né. Então eu fui, eh, pensei que ia ter o meu ciclo normal por conta, né, da falta dos hormônios. E, gente, eu menstruei nos 3 primeiros meses. E isso eu já estava. Ah, lembrei. Antes de eu colocar o DIU, como eu já sabia que eu queria colocar o DIU, eu fui tirando o meu anticoncepcional. Então eu já estava uns 3, 4 meses sem tomar meu anticoncepcional. É, e mesmo assim minha menstruação não vinha. E aí, depois que eu coloquei o DIU, no primeiro, no segundo e no terceiro mês, minha menstruação veio. Eu coloquei o DIU em maio de 2023, se eu não me engano. Depois disso, não veio mais. E sempre dizem, né, que o DIU de cobre, como ele não tem hormônio, seu corpo ali ele vai trabalhar normalmente, porque o hormônio não vai é, interferir ali no seu ciclo menstrual, né? E aí, é, não veio minha menstruação nesse, tipo, eu coloquei em 2023 até agosto de 2024 eu fiquei sem menstruar. E, gente, pra mim era super tranquilo, era super de boa, porque eu odiava menstruar, eu odiava sentir cólica. Então, pra mim, era super de boa, só que eu não sabia que isso já era um sintoma do quê? Da querida SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico. Como eu não tinha ideia de que eu tinha, para mim estava super tranquilo. Só que você não menstruar, né, ali quando você não tem hormônio interferindo, isso quer dizer que você não está ovulando, se eu não me engano, tá, gente? E aí, então, durante esse ano todo, né, 2 anos praticamente, que foi um ano, na verdade, de agosto de 2023 até agosto, outubro de 2024, eu fiquei sem menstruar. E para mim isso era o paraíso. Mal eu sabia, né, gente? A gente não é estudado essas coisas. Mal eu sabia que isso era um sintoma da SOP. E aí, com a retirada dos hormônios também no anticoncepcional, eu comecei a vir todos os sintomas, que foram
os pelinhos, né, que é um sintoma também. Gente, eu tenho muito pelo, ó, tá pra ver no meu braço? Meus pelos crescem super rápido. Vieram as cólicas, vieram as menstruações irregulares, então eu fiquei aí um ano sem menstruar. E depois, gente, pra mim tava tudo tranquilo. Eu fui lá, fiz o exame, né, o retorno. O DIU tava no lugar certo, tava tudo bem. E eu segui minha vida esse um ano aí sem menstruar, tudo certo, no País das Maravilhas. E aí, em outubro de 2025, eu menstruei novamente. É, e aí, gente, quando essa menstruação veio, ela veio, gente, muito forte, com períodos de muita cólica, muito sangramento também, que eu aderi ao OB, né? Então, tipo assim, com o OB, gente, não durava nem 2 horas. E ela vinha, sabe assim, e eu sujava roupa, sujava banheiro, sujava toalha. Foi péssimo. E desde então, todas as minhas menstruações vêm assim. E eu tô menstruando todos os meses. Então, depois que eu coloquei o DIU, eu tive esse ato aí de menstruação durante um ano. E desde 2025 eu voltei a menstruar. Isso depois que eu descobri a SOP. Eu descobri que é bom, que quer dizer que eu estou ovulando, então eu tenho mais probabilidade de conseguir engravidar, né? E aí, é, essa, né? Minha vida tá sendo essa agora. Então, eu tô gastando rios de dinheiro com absorvente porque tá vindo um ciclo muito forte. E dizem que isso é uma característica de quem coloca DIU de cobre também, né? Vinha um ciclo muito forte, vinha menstruações muito com um fluxo, na verdade, né? De sangue muito forte. Mas, como isso é um sintoma bom, né? A gente que tá nessa vida aí de planejante sabe que é uma coisa boa você menstruar todos os meses. Para mim, não estou reclamando agora, né? Como eu tô aí nesse foco de tentar engravidar esse ano de 2026, tô nesse período de exames, de verificar tudo. É, para mim tá sendo uma ótima notícia eu é, estar menstruando todos os meses. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência colocando o DIU de cobre pelo SUS, né? Foi super rápido, super simples. Não tem nem muito o que falar, porque eu não passei por muitas coisas. Para mim foi bem fácil esse processo. Mas teve outras pessoas que falaram que eu vi vídeos que foi mais complicado, que demorou para conseguir, tal, tal, tal. E lembrando que para você colocar o DIU pelo particular é mais caro, né? Porque, claro que é mais caro, porque pelo SUS você consegue de graça, mas pelo particular você tem que pagar anestesia, tem que pagar médico, tem que pagar o DIU. Então, bota aí de R$ 900 para cima. Então, eu já tive aí essa possibilidade de conseguir de graça, e graças a Deus a gente tem o SUS e consegui, né? Essa até é um outro vídeo que eu quero fazer, porque eu vejo muitas mães tendo os filhos pelo SUS e eu fico aí nessa de SUS ou particular, mas depois eu volto com esse vídeo para vocês. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também se vocês colocaram o DIU pelo SUS e como foi essa experiência de vocês. E também deixa o like e já segue aqui esse canal para eu ver que vocês estão gostando do conteúdo e continuar produzindo esses vídeos para vocês e contando aqui o meu diário de gravidez. Então é isso. Beijos e até a próxima.